e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos dar sequência no entendimento sobre a ressurreição. Já é um assunto que a gente já vem conversando, que o Senhor possa nos dar a graça de poder compreender esse mistério. A ressurreição, algo produzido na pessoa do Senhor Jesus, que nos alcançou por toda a eternidade. Nós vimos no vídeo anterior que Deus, ao ressuscitar Jesus, ele ressuscitou e foi levado aos céus e está à direita de Deus Pai. E assim como aconteceu com Cristo, aconteceu conosco, porque nós estávamos nele. Nós nos identificamos com o Senhor na sua morte e também na sua ressurreição. Conhecemos também o versículo que diz que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E é esse ponto que eu pretendo estar conversando com vocês hoje. É muito fácil a gente compreender que mora o Deus triuno no nosso interior. Nós que trazemos em nós essa semelhança do Senhor, de ser um ser compreendido em três partes, assim como Deus triuno, que é um ser que compreende em três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. E nós também temos aí essa característica, né? Nós temos essa compatibilidade. Aí vem então para dentro de nós um elemento novo, que é o Deus triuno, e firmou em nós algo divino. Está no nosso ser. Nós recebemos mais um elemento, o elemento divino. Nos tornamos eternos, por causa da vida eterna, que é uma característica dessa vida eternidade, que se firmou em nós, por causa da obra de Cristo, mas muito pouco compreendido que isso também se deu na pessoa do Deus triuno. O Deus triuno recebeu para dentro de si um elemento novo, que é o gênero humano. Deus humanizou, se tornou homem na pessoa do Senhor Jesus. E no final do ministério terreno de Jesus, quando ele ressuscita, ele volta de novo para dentro do Deus triuno, levando para dentro do Deus triuno mais um elemento, que é o elemento humano. Então, assim como nós nos tornamos divino, porque veio para dentro de nós algo divino, uma centelha divina, o Espírito eterno, a vida eterna, nós também fomos mergulhados para dentro do Deus triuno, levando a nossa humanidade. Quando digo nós, assim, de todos os que creem. Todos nós, como indivíduo, e agora um corpo coletivo que é a igreja, nós fomos mergulhados para dentro do Deus triuno. E o Deus triuno recebeu mais um elemento. Nós podemos dizer que não é agora Deus triuno. Agora tem um quarto elemento, que é o gênero humano. Com isso em mente, a gente consegue compreender o versículo, o Atos 17, versículo 28, que diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Como que podemos compreender isso? Por que nós vivemos? Porque a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós vivemos em Deus, na pessoa do Deus triuno. Nos movemos e nos existimos ali. Porque o nosso mover precisa ser um conduzir do Deus triuno. Na sequência, e disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Sim, descendência por quê? Porque a vida que nos gerou partiu dele. É o Espírito de Deus, é a vida de Deus, não somente de Deus, mas também a humanidade do Senhor Jesus está no nosso interior. E nós estamos em Deus. Deste modo, nós podemos compreender João 14, 23, que diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Esse é um texto muito conhecido e muito compreendido
no meio da cristandade como um todo, que é o Deus triuno fazendo morada em nós. Mas muito pouco tocado e desfrutado a verdade e a riqueza de que nós também temos como casa o Deus triuno. É lá que nós habitamos. É neste ambiente. Por isso que nós precisamos compreender que o que Cristo produziu como nova criação, como novo homem, ele produziu para dentro do Deus triuno. É por isso que os nossos olhos têm que estar nessa perspectiva. Os nossos olhos têm que estar no alto. Nós precisamos considerar o que foi gerado da parte de Deus por meio de Cristo, que é uma nova criação. Essa nova criação que foi gerada por meio do último Adão e que tem como endereço o Deus triuno, foi apresentado aqui no livro de João essa verdade. Olha bem o que diz aqui João 13, versículo 36. Diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Ora, Jesus está indo para dentro do Deus triuno. Ele está indo para o Pai. Só que Jesus tem primazia em todas as coisas. Em todas as coisas. Jesus é a primazia da ressurreição. Então, haveria necessidade de que Jesus passasse por esse processo de morte e ressurreição, e ao ressuscitar, nos levasse com ele. Porque quando ele morreu, nós morremos, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos na pessoa do Senhor Jesus. Quando ele ascendeu ao céu, nós ascendemos com ele. Ou seja, quando ele, Jesus, com a sua humanidade, voltou para dentro do Deus triuno, ele nos levou. Só que ele está dizendo aqui, Jesus, que naquele momento ele teria que ir e eles não poderiam acompanhar agora. Na sequência, sim. Porque Jesus ia fazer essa obra, terminar essa obra de nos redimir e de gerar um novo homem. E aí então, essa graça, essa beleza de fazer parte do Deus triuno se daria. Vou continuar lendo. Que diz assim: mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois te daria a própria vida. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Agora nós vamos começar o capítulo 14 de João. O assunto é o mesmo. Muda o capítulo, o assunto continua o mesmo. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se a gente for pensar um pouco, a casa de Deus, naquele momento, era a pessoa do Senhor Jesus. Então Jesus está apresentando: na casa do meu Pai, que é Ele, há muitas moradas, que somos nós. Jesus não disse que quando ele fosse atraído, quando fosse levantado no madeiro, que ele atrairia muitos a ele? Pois bem, nós fomos atraídos no Senhor Jesus. E nós chegamos diante do Pai, antes da obra de Cristo, com muitas moradas, que se tornou casa. O processo levou 50 dias, até se contarmos da ressurreição do Senhor Jesus, até quando ele veio com o Pentecostes. É um processo que o Deus triuno passou no sentido de receber a obra de Cristo para dentro do Deus triuno. A obra de Cristo foi apresentada como primazia ao Pai. Ele foi o primeiro gênero humano a ter essa mistura. Ele, como casa, agora o gênero humano, Jesus, o homem, também se tornou filho de Deus pela ressurreição. A humanidade de Jesus se tornou filho na ressurreição. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós vemos isso em Salmos, depois nós vemos isso no Novo Testamento. Quando Jesus passa por esse processo maravilhoso, cada um de nós também passa
por esse processo. Aí depois Jesus vem no Pentecoste e leva eles para esse ambiente onde ele diz, aonde eu estou, estejais vós também. Eu virei e levarei para mim mesmo. Ele veio no Pentecoste e levou. Quando firmou nele o Espírito. Quando o Espírito desce para dentro dele e amalga ali e mistura, esse é o mesmo momento que a humanidade deles começa a ser recebida para dentro do Deus triuno de forma subjetiva. Na perspectiva do tempo, na percepção da linha do tempo. Aquele é o momento. Porque se nós formos bem sinceros e olhar o que diz as Escrituras, tudo que está relacionado com uma obra de Cristo se deu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Mas quando se olha na linha do tempo, isso se dá no momento que nós cremos. Então a obra de Cristo é algo maravilhoso que precisa ser desfrutado cada vez mais e quando desfrutamos traz ao nosso coração uma alegria. 14:13 diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. A ideia é ir ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Ele é o caminho. Se vos tivesse conhecido, conhecereis também meu Pai. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E disse Jesus, Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-me o Pai? Não credes que eu estou no Pai? Olha bem, Jesus disse, eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, vós estejais também. Aqui no versículo 10 de João 14, Jesus já apresenta onde que ele está indo. Eu estou indo para o Pai. Eu estou no Pai. Versículo 11. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos pelas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras maiores que eu faço. O Senhor Jesus também, ele ora ao Pai a nosso favor e nessa oração rica a gente consegue perceber mais alguns detalhes que nos levam a compreender melhor o que nós estamos tratando aqui, conversando aqui. João 17, versículo 20, Jesus diz assim, não o rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Ora, Jesus ora e diz, Pai, não oro só por estes, que eram os apóstolos, aqueles que estavam com ele ali, mas oro também por aqueles que hão de crer em mim, pela tua palavra. Agora, olha o sentido dessa oração. Para que todos sejam um, assim como eu e tu somos um. Ou seja, a oração de Jesus é que no mesmo nível de intimidade e de comunhão que Jesus tem com o Pai, na mesma unidade, nós também pudéssemos ser um nessa unidade plural. Assim como é do mesmo nível, do mesmo modo que eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Já existia uma unidade plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Jesus veio como o próprio Deus e humanizou na pessoa do filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré. Esta humanidade foi trabalhada para dentro do Deus triuno e aí então Jesus se tornou o Filho de Deus. E houve uma mistura do gênero humano, não só de Jesus, mas da nossa humanidade também. Olha bem,
o que nós temos aqui que nos ajuda a compreender um pouco essa questão da ressurreição. Falando da humanidade de Jesus. Em Salmos diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora aqui, em Romanos 1,4, diz assim, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, que momento que a humanidade de Jesus se torna Filho de Deus? O gênero humano, o descendente da mulher, na ressurreição. Não foi diferente conosco. Quando que nós nos tornamos filhos de Deus? Na ressurreição de Jesus. Porque nós estávamos nele, nós ressuscitamos com ele. Jesus teve primazia. Nós temos a festa do Pentecostes. E antes disso, a festa das primícias, que era colhido da terra os frutos como primazia, e esses frutos eram levados até o templo. O sacerdote pegava e movia essa oferta diante do Senhor. O que isso tipificava? Isso era uma sombra da obra de Cristo. Jesus, como a primícia da terra, do gênero humano, subiu e se apresentou diante de Deus como primazia do gênero humano no Deus triuno. Isso quando ele ressuscitou, na Páscoa. 50 dias depois, aí nós tivemos a festa do Pentecostes. Ou seja, aqueles frutos que foram colocados diante do Pai como oferta, como as primícias, agora é hora de desfrutar desta oferta. Então Cristo se apresenta ao Pai como primícia e depois ele desce no Pentecoste como nosso desfrute. E detalhe, vem a pessoa do Senhor Jesus e vem também o Deus triuno. Nós fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é o falar de Deus. A gente vê no Antigo Testamento várias porções apresentando o falar de Deus como fogo consumidor. Então veio para dentro de nós o próprio Deus, o falar de Deus, o fogo, que é o próprio Deus, está no nosso interior, que vai queimando tudo aquilo que é inadequado para o reino de Deus, que é o nosso ser natural. Então, nós estamos em Deus e Deus está em nós. E isso para nós é algo maravilhoso. Por que aqui no batismo é muito importante ter a água? Porque Deus Pai é o manancial profundo. O Filho é a fonte que jorra. Deixa acessível o Pai, que antes estava oculto. O Espírito é o rio que corre. Logo, o Deus triuno. O que aconteceu conosco? Nós fomos mergulhados para dentro desta água. Que água? O Pai, Filho e o Espírito, que é o rio que corre. Isso já aponta, pelo testemunho que nós estamos dando, que nós estamos em Deus e que Deus está em nós. Nós somos batizados para dentro do Deus triuno. Nós precisamos ter essa consciência e ter um viver alinhado com esta verdade. De que forma? Permitindo que o Deus triuno possa fluir do nosso interior como um rio de água viva. Esse é o propósito de Deus, ser visto por meio de nós, porque Ele está em nós e nós estamos nele. Essa mescla do divino e humano, esse amalgar, produziu um novo homem coletivo, que é a igreja, e depois é visto como a Nova Jerusalém. Observa, ela desce da parte de Deus, é parte de Deus, da pessoa de Deus, a Nova Jerusalém. Tudo isso é maravilhoso, e o desfrute dessa verdade, dessa posição em Deus, é um desfrute eterno. Louvado seja o Senhor por essa bênção, por essa dádiva, por esse amor de Deus nos chamar para essa unidade plural e nos firmar nele. E para você que chegou até aqui, meu irmão, não se esquece de clicar no gostei, compartilhar com outros irmãos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito.